falta de CEP, nome de rua e até placas de identificação tem gerado transtornos na zona sul de Ribeirão Preto. Os moradores enfrentam dificuldades até para solicitar serviços básicos, erro que pode gerar responsabilização judicial. As famílias do César e do Gilberto se mudaram recentemente para o Alto do Ipê, um bairro inaugurado há pouco mais de 5 anos na região sul de Ribeirão Preto. Desde que chegaram no local, enfrentam diversos problemas relacionados à falta de infraestrutura adequada. Não existe uma placa com nome de rua no bairro. É difícil das pessoas acharem que a localização, eles estão tendo dificuldade, o poder público, para achar até o endereço aqui na qual nós residimos. Quando você fala principalmente da Rua 2, já teve caso aqui de pessoas ir parar no Parque Ribeirão Preto com a Rua 2. Então eles nem chegam aqui, para você ter uma ideia. Isso dificulta talvez a questão de onde que é a localização do lugar. Mas com um pouco de boa vontade, eu tenho a certeza, por exemplo, a CPFL vem aqui no prédio onde a gente mora fazer instalação de luz. Então significa que eles sabem, né, onde que fica. Então é uma questão talvez só de boa vontade de querer vir resolver o problema. Essa falta de endereço e placas de identificação nas ruas tem trazido transtornos até para que os moradores solicitem serviços básicos, como a remoção de entulhos. Por exemplo, aqui na Rua 2, as pessoas têm feito descarte irregular, principalmente de restos de construção civil. Só que na hora de pedir a remoção na prefeitura, o endereço não é localizado no sistema. Se a gente não começar a tomar uma providência em relação a isso, com certeza vai ficar pior, né? E a prefeitura alega que não pode recolher esse lixo, que eles só recolhem lixo das caçambas comunitárias. Então ficou difícil isso. E como a rua não tem nome, não tem um CEP, não tem uma casa, alguma coisa nesse sentido, a gente não consegue conversar com o pessoal. Isso vai trazer problemas não só para a gente, mas também para a convivência local aqui, porque vai atrair mais pessoas que não é do bairro para vir aqui descartar lixo, por exemplo, ou vai atrair pessoas porque o próprio ambiente degradado atrai também pessoas não bem intencionadas, né? Então, consumo de drogas, esse tipo de coisa. Então, isso para nós é uma preocupação. Para piorar, os postes dessa mesma rua estão com as lâmpadas queimadas. São ao menos 12 estruturas sem iluminação adequada. À noite, viram breu. Isso gera insegurança, né? Porque na realidade, quando você olha, você vê pessoas usando droga, namorando. Então, se você não... E é uma situação assim que nós viemos morar nesse bairro, até pela facilidade, pelo local muito agradável. Você vê, tem um cinturão de árvores verdes, tem animais silvestres. E a gente não pode caminhar à noite em função disso, porque como é que você vai caminhar numa escuridão dessa? Você não tem segurança nenhuma, né? A partir do momento que o bairro foi instalado, você começa a pagar imposto, obviamente se espera que o poder público forneça o serviço pelo qual ele está sendo remunerado. Todo mês a conta vem com a iluminação pública. Então isso para nós não justifica ter uma demora ou não ter nenhum tipo de atendimento. O advogado especialista em direito urbanístico explica que é responsabilidade da incorporadora do loteamento entregar toda a infraestrutura. Mas essas questões de adequação são de responsabilidade do poder público. As ruas têm que receber nomenclatura através de ato do Legislativo. Eu acho estranho isso não ter ocorrido, porque o vereador aqui em Ribeirão Preto adora dar nome à rua, né? O município tem que receber, oficializar essa doação, digamos assim, e dar sequência, né? Assimilar isso como uma via pertencente ao viário de Ribeirão Preto. A falta de boa vontade, de cadastrar, ir lá o fiscal, cadastrar e pronto, entendeu? Na verdade, isso existe. Foi entregue como de uso do público, tanto é que os veículos trafegam por ali normalmente. Ele afirma que existe uma resolução que impede a CPFL de energizar imóveis clandestinos. E como o local não tem CEP, a companhia pode considerá-lo irregular. Se algum crime for registrado por ali, por exemplo, a administração pode ser responsabilizada. A responsabilidade é objetiva. Qualquer delito, qualquer prejuízo, qualquer dano ao cidadão, a culpa vai ser da prefeitura. Os proprietários, de uma forma ou de outra, estão pagando o IPTU cheio, digamos assim, né? Sem desconto algum. Eles podem também buscar
um pedido de abatimento desse imposto na prefeitura, dada a ausência de serviço público. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria de Planejamento informou que o empreendimento denominado Residencial Alto do IP teve a denominação viária realizada conforme decretos municipais relacionados. Explicou que o código de endereçamento postal é atribuído pelos Correios a partir da denominação, o que já ocorreu conforme consulta realizada junto ao site do órgão. E para falar mais sobre esse assunto, conosco no nosso núcleo de jornalismo está Denis William Esteves, ele que é arquiteto e urbanista. Denis, boa tarde, bem-vindo aqui. O bairro mostrado na reportagem não tem uma placa com nome de rua. Esse não deveria ser um item básico na hora de liberar um empreendimento? Boa tarde. Perfeito. No momento em que se faz a aprovação do loteamento, já se define o sistema viário e automaticamente a Câmara já tem que atribuir o nome às ruas, né, a denominação do logradouro público. Isso já vai para os cartórios para emissão dos registros dos imóveis, né, já saindo tudo, escritura com o nome de rua, tudo certinho. Vai para os Correios para atribuição do CEP e isso daí já devia ser colocado no emplacamento. A prefeitura já deveria a prefeitura ou o empreendedor, se isso for solicitado a ele, fazer a instalação das placas de sinalização das ruas com a denominação, o nome da rua, o CEP, para facilitar o acesso tanto dos moradores como o acesso de serviços. E como a gente sabe, as ruas não têm placa, não têm nome. A gente está falando de um problema que gera muitos transtornos aos moradores, né? Correto. Sem a sinalização é praticamente impossível localizar um endereço no local. O morador sabe o caminho até a casa dele, mas a entrega, um serviço público, o próprio serviço da prefeitura é dificultado. A pessoa muitas vezes consegue registrar o pedido, esse pedido é recebido, só que na hora que a equipe se desloca até o local, eles não conseguem achar o ponto exato. E como não existe essa localização correta, muitos problemas estão ficando sem solução. Para uma cidade como Ribeirão, é de fato um absurdo que isso aconteça, né? Sim, nós somos uma cidade que é sede de uma região metropolitana. Então, obviamente, os nossos problemas são em escala macro. Se a prefeitura não consegue resolver um problema tão simples e fácil como identificar corretamente as ruas, imagina o resto dos serviços. E aí é aquela coisa, né? A desculpa acaba sendo a falta da placa. Olha, não conseguimos localizar, registramos a sua reclamação, mas não conseguimos chegar até o local. Enfim, isso aí acaba acobertando uma série de outros problemas mais graves. E esse fato pode reforçar aí uma total falta de fiscalização na hora de entregar esses empreendimentos em Ribeirão Preto. Sim, quando o empreendimento é aprovado e depois é feita a entrega, a prefeitura tem que conferir se tudo foi cumprido, ou seja, se o empreendedor cumpriu com todas as determinações da aprovação do projeto. A ausência de itens básicos como a sinalização nas ruas, sendo tanto de responsabilidade do empreendedor como do poder público municipal, demonstra que isso não está sendo feito da forma correta. E aí a gente está falando de um problema que pode afetar diretamente, por exemplo, uma área comercial, que é a não entrega de um produto, né, de uma correspondência, mas eu imagino que até a questão de segurança, né, no momento de você pedir uma viatura da polícia, pedir uma ambulância do SAMU, talvez o pessoal pode ter dificuldade de encontrar o endereço correto. Correto. O local se torna conhecido só de quem frequenta. Qualquer pessoa externa, seja um entregador, seja um agente público que vai fazer a realização de um serviço, seja um serviço de emergência atendendo uma ocorrência, não vai conseguir localizar. Isso pode gerar problemas de segurança e até casos mais graves, um caso de óbito por conta do socorro não conseguir chegar a tempo. E a gente sabe o quanto o Ribeirão está crescendo, né, Denis? A cada dia que a gente olha, a gente vê um novo empreendimento sendo lançado, um novo loteamento, e aí já fica alerta para os vereadores também fazer a função deles, que é fiscalizar. Sim, se os mecanismos da prefeitura, através das suas secretarias e autarquias, não funciona, em última instância, cabe à Câmara acompanhar, detectar essas falhas e providenciar ou cobrar as soluções. Se tudo isso está falhando e está chegando nesse ponto, quer dizer que a Câmara também está se omitindo. Até que ponto o plano diretor entra nessa história? Até que ponto ele poderia auxiliar para que isso não se repita novamente em outro empreendimento? Bom, o plano diretor ele estabelece as regras
que são seguidas para a criação desses novos empreendimentos e a sua aprovação pelo poder público. Ali estão as regras básicas. Não adianta nada a prefeitura acatar o que está postulado no plano diretor, fazer toda a aprovação, aplicar as restrições devidas a cada área de acordo com o seu zoneamento, se no momento da execução isso não é acompanhado, ou seja, o plano diretor acaba sendo mais uma lei no papel. Denis William Esteves, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Clube, sempre ajudando a gente. Um grande abraço e até a próxima, viu? Obrigado, até a próxima.